Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez eu tenho a honra de trazer uma pessoa que é muito especial pra gente, porque ela fez parte de um grande projeto dentro da nossa empresa e eu não poderia deixar de trazê-la aqui para compartilhar todo o conhecimento, toda a inteligência que ela tem sobre arquitetura. E isso influencia demais o mercado imobiliário. Então eu estou aqui com Fabiana, a arquiteta da gente. Fabi, por favor, se apresente para o nosso público. Então, sou Fabiana, sou arquiteta e urbanista, né? Sou formada há cerca de 20 e poucos anos. E tem experiência? Tem. E trabalho, né, desde a minha formatura no ramo da arquitetura, com escritório próprio, trabalhei para o governo também durante um bom tempo e nos mais diversos projetos de arquitetura, né? Desde a decoração até construção de casas, entre outros, né? Legal, faz muita coisa e tem bastante tempo. E nem com essa cara de menininha, nem aparenta ter tantos anos assim de mercado. Mas assim, Fabiana é uma pessoa muito competente e já vamos começar essa conversa falando sobre o projeto que você fez lá para a empresa. Queria pedir por gentileza aí que o pessoal da produção colocasse. Fabiana foi responsável por fazer um projeto lá no escritório, onde a gente precisava, ela vai explicar esse projeto, né? Mas a gente precisava de um ambiente para concentrar o nosso time de atendimento ao cliente, suporte ao cliente, e a gente levou inúmeros desafios para ela. O espaço, a proposta que a gente tinha, o que a gente precisava de fato extrair, e ela fez um projeto brilhante, que é esse que vocês estão vendo aí na tela. Fabi, eu queria que você comentasse sobre esse projeto, sobre a história desse projeto. Já queria te agradecer também, né, pelo trabalho desenvolvido, mas explique para a nossa audiência o que é que você levou em consideração para poder fazer esse projeto, o que é que você pensou? Então, quando eu fui procurada, né, para fazer com seu sócio, né, me procurou juntamente com você, ele pediu um ambiente que fosse aconchegante, ele queria realmente dar uma... Porque é o seguinte, o projeto comercial é uma das minhas paixões, porque você criar uma identidade para o seu cliente, eu acho maravilhoso, né? Porque a primeira pergunta minha é, você tem a marca, né? E sabendo que o Supremo tem a marca, traga a marca porque eu quero saber o que é que eu posso utilizar dessa marca na decoração, na ambientação. Né? Então, a partir um ponto para mim que é chave, às vezes o cliente não tem essa marca, então eu vou trabalhar com a equipe para poder criar uma marca juntamente com a agência, né? Para poder a gente fechar a identidade do projeto. Então, a gente tinha um desafio, por quê? Porque era a sala com um espaço reduzido e precisaria de cerca de 5 pessoas trabalhando, né? A gente precisaria ter um apoio, uma copa, para fazer pequenas refeições, a questão dos computadores, né? Chegar lá, abrir um notebook ou ter um computador lá, né? Então, um espaço para gravação, que também foi a questão a luminosidade foi um item bem exigido, né? Agora, tudo isso com uma pegada moderna, uma pegada que todo o ambiente ele pudesse ter imagens que fossem instagramáveis, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Porque você vira para um lado, tem a cor, vira para o outro lado, tem um elemento que é o tijolinho que a gente utilizou, né? Então, outra coisa que foi pedida também foi as plantas, porque você trabalha o dia inteiro num ambiente fechado, porque é um ambiente climatizado, né? Então, as plantas também foi uma exigência. Então, eu pensei o seguinte, o que é que eu posso fazer? Quais são os elementos? E aí, nessa pegada, eu trouxe um pouco do material industrial, né? Vamos trazer o elemento, o metalon,
não quero trabalhar só com uma cor de MDF, vou trabalhar com 2 cores, 3 cores. E junto a isso, eu digo, vou fazer um casamento com a luminosidade, né? Então, de Braulio, né? Falou, Fabiana, eu estou preocupada com a questão dos refletores, como é que essa iluminação vai ajudar na hora das gravações. E eu digo, pode deixar que a gente vai fazer de um jeito, né, com que o teto, por exemplo, ele tem um trilho, onde os spots são móveis, então você pode trabalhar com esse jogo de luminosidade. A gente tem vários tipos de iluminação, né? Tem a luz branca, tem a luz amarela, tem um tonzinho lá, né, do roxo, das fitas de LED. Então, tudo isso para compor da melhor forma o ambiente, que ficou legal. Bom, você já sabe que vai vir muito conteúdo aí, porque na primeira fala, olha quanta coisa ela trouxe. Então, eu acho que vale muito a pena a gente olhar para essa imagem e entender que em um espaço ela conseguiu construir 3 espaços dentro de um só. Essa é que é a verdade. Ela falou sobre a questão do espaço ser instagramável e tal, mas qual é o ponto, pessoal? De qualquer ângulo dessa sala, isso é brilhante, de qualquer ângulo dessa sala, você tem como se fosse vários estúdios de gravação dentro de uma sala só. Fundos, né? Exatamente. Então, se pegar a câmera daqui para cá, você vai ter um ambiente com as plantas, são as jiboias, né? Isso, as jiboias. Que o pessoal pode estar com o computador de fundo explicando alguma funcionalidade do sistema. Se ela tiver do outro lado, vai ter uma fitazinha de LED roxa para poder estar com uma outra composição de cenário. Depois você tem o fundo com um tijolinho e vocês não estão conseguindo ver daí, mas de lá para cá, para o outro canto, ela fez 2 poltronas com um outro cenário de gravação. E se o pessoal puder diminuir um pouco esse zoom aí, não sei se a gente vai conseguir ver, em cima, toda a concepção de iluminação, consegue diminuir um pouco o zoom aí, produção? Só para ver se... Pronto, isso. Aí, ó. Nessa parte de cima, para evitar que a gente tivesse que colocar iluminação na hora que a gente fosse gravar, ela já pensou nesse trilho com todos esses spots e essa iluminação em cima. Então, já que o assunto aqui é falar sobre arquitetura e como isso influencia dentro de um imóvel, olhe como um projeto bem concebido entrega um resultado de conforto para quem está trabalhando dentro da sala. Sim. Entrega um projeto onde ele é versátil, porque você consegue fazer várias coisas lá dentro, né? E ainda ela colocou uma copa, como ela falou lá no canto, que tem uma cafeteira, um frigobar e tem um micro-ondas. Tudo dentro desse espaço. Então, assim, não tem que agradecer e tirar o chapéu? Tem. E aí eu já queria fazer um gancho para poder falar sobre a importância, né, de um projeto arquitetônico dentro do mercado imobiliário, porque aqui a gente está falando sobre uma sala comercial, mas pode ser uma sala comercial para quem tem imobiliária, né, a importância de ter um ambiente assim. Pode também ser a pessoa está querendo fazer alguma coisa dentro do apartamento dela, dentro da casa dela. Eu quero falar sobre 2 coisas. Primeiro, a importância de um projeto arquitetônico e segundo, o quanto isso valoriza um imóvel. Mas aí tem que deixar a especialista falar, né? Primeiro, a importância de você conceber um projeto, executá-lo e ter esse tipo de resultado. Bom, a importância é principalmente agradar o cliente. Sendo que quando a gente trabalha num projeto comercial, a gente tem que ir além. Porque a gente tem que surpreender as pessoas que ali chegam, sim, né? Então, você com tanta empolgação para falar do seu empreendimento, daquilo que você gastou, e aí você traz alguém para visitar e de repente não é aquilo, né? Então, é muito, assim, como é que eu posso falar? Gratificante, mas é de uma responsabilidade muito grande a gente fazer um projeto comercial, porque
aqui é um escritório, mas tem outros clientes que é um restaurante, é um bar, entendeu? Então, ou uma clínica que pode ser feita, que você tem que ficar relaxado numa recepção, né? Ou ficar à vontade em um bar, num restaurante, fazer com que você... Porque não é só o cardápio, né, que é oferecido, é também o conforto. Então, a gente trazer o conforto para o funcionário, porque aí a gente tem o conforto, como eu falei, da luminosidade, né? Tem muita luz, até foi questionado, né? Aí, pelo pessoal que fez o projeto da iluminação. Mas isso que você está falando é muito legal, porque você dividiu, né? Isso tudo está ligado independente. Se quiser ligar só uma parte, liga, né? Então, mas era justamente isso. Porque a gente tem que saber trabalhar. Uma hora vai estar um funcionário ali que ele vai estar um pouco mais cansado, né? Tem a questão da tela do computador, então ele pode ligar determinada luz. Aí, hora você chega porque quer gravar algo, você liga a outra luz. Então, a arquitetura, ela tem essa, né, essa possibilidade. Quando você contrata um arquiteto, você pode fazer... você não ficar amarrado, entendeu? O arquiteto tem para passar para você as possibilidades que a arquitetura pode te oferecer. Perfeito. Né? Que são muitas. Perfeito. Entendeu? Por isso que é interessante a contratação. Eu achei muito legal de você falar sobre isso, porque aqui agora a gente está falando não só sobre beleza. Nós estamos falando sobre funcionalidade. E no aspecto do restaurante, eu acho que assim, eu já tive a oportunidade de ir em restaurantes que o ambiente era melhor do que a comida. Sim, acontece muito. Mas o contrário já é um pouco mais complicado, de você ir num local que a comida é até muito boa, mas você não se sente confortável e tal. Então, assim, dificilmente você volta, só se a comida for muito fora da curva. Então, pegando isso para o aspecto comercial, é fundamental você trabalhar com essa estrutura, trabalhar olhando para o seu cliente e pensando, poxa, como é que as pessoas gostariam de estar aqui? Exatamente. E essa ambientação... E é um grande desafio. Queria que você falasse um pouco sobre isso, fale. Não, porque o grande desafio é a gente trazer esse conteúdo, onde quando a gente chama o cliente, né, apresenta o projeto e ele... Gostei. Mas será que o público dele vai gostar? Né? Mas para isso a gente faz o quê? A gente tem que trabalhar de psicólogo, né? Arquiteto tem que ser, né? E tem que ter uma conversa, aquela conversa assim massificante mesmo, assim, da gente estar querendo saber como é o funcionamento, o que é que você está pretendendo colocar no seu ambiente comercial. Então, isso falando na parte comercial, né? Mas que não fica diferente na parte residencial. Com certeza. Né? Falaremos sobre ela daqui a pouco. Então. Uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção, assim, a gente quando foi conversar com você já tinha a nossa marca, ok. Sim. Mas eu já tive a oportunidade de fazer projetos com outros arquitetos e não vi essa preocupação em relação à marca. O pessoal, as medidas do espaço, o que é que você pensa e tal, mas essa ideia de você casar a identidade que já existe da empresa para, digamos assim, trazer isso para dentro do ambiente, eu achei de uma sutileza que eu não vejo comumente no mercado. De onde é que vem esse tipo de inspiração? Então, né, são os diferenciais que a gente acaba... a arquitetura tem uma relação, vamos dizer assim, de um amor... Não vou dizer ódio, né? Mas, assim, esse amor da arquitetura que eu vou falar... primeiro, é a questão da sensibilidade, que eu acredito que muita coisa a gente aprende na faculdade, mas a gente já traz, né? Eu sempre gostei de desenhar. Entendi. Entendeu? Então, eu sou uma arquiteta que sou muito preocupada com fluxos. Entendeu? Eu tenho a preocupação da pessoa entrando na casa, deixando a chave em cima da bancada, sabe? Quando ele chega, vai direto para o quarto, vai para a sala. Então, essa questão, isso na residência, num comércio, como a gente pensou aí, onde é que vai deixar quando o funcionário chega? Onde é que deixa o material dele, a bolsa dele? Sim. Né? Então, essa preocupação com
com o ambiente. Eu tenho, quando eu faço a concepção do projeto, mas a marca diz muito a respeito. Quando o cliente traz a marca, é para que ela seja realmente estudada. Eu coloquei elementos aí para que você, se você quiser, que eu costumo fazer, é que se você quiser reproduzir, de repente, um ambiente se tornar uma franquia, entendeu? Você consegue replicar. Entendeu? Então, eu tenho essa preocupação. E tem clientes meus também que determinado elemento, né, eles se tornaram padrão em outros restaurantes, em outros espaços comerciais. Veja que legal, né? Como a visão está muito além de fazer um desenho de uma sala. Ai. Porque... Tá. Não é? O que você está trazendo, que você que está aí assistindo precisa entender, olha a visão. Se você precisar duplicar isso aqui, você quer fazer agora essa estrutura, um escritório como esse, agora você quer fazer em Recife, agora você quer fazer em São Paulo, agora você quer fazer no sul do país. Ela já pensou de uma forma que a gente consiga se replicar. Exato. E mantendo a mesma identidade. Modular isso, os móveis, né, que você consegue encaixar em outros ambientes, entendeu? Com facilidade. A modulação também. A questão de sala, antessala, o espaço de trabalho. É nessa forma que eu procuro. Já entendeu o nível, né? Já entendeu o nível da mulher, né? Vamos lá. E aí, a segunda pergunta que eu lhe fiz foi... E a importância, o grau de valorização que a gente vê, que você consegue enxergar isso dentro do imóvel. Porque, às vezes, a pessoa está preocupada somente em... não, eu vou fazer para me atender, digamos, né? Para atender uma necessidade aqui. Aqui a gente está falando de um imóvel comercial, mas poderia ser um imóvel residencial. Sim. Além de lhe atender, ser funcional, tudo isso que nós estamos conversando aqui... Existe também o fato da valorização do imóvel. Nosso público é muito no mercado imobiliário. Você acredita que um projeto bem feito dentro, por exemplo, de um apartamento, vamos falar agora aqui sobre residência, valoriza em quanto, em média, percentualmente falando, o imóvel? Eita. 10%, 20%? Porque a gente está falando de ganho de capital. Não, né? é muito mais. Eu acho que é muito mais, sabe? Eu acho que 80% é o que os seus olhos veem, entendeu? E tem a questão do sentir também, né? Você sentir o ambiente. Porque, às vezes, existe a maquiagem, né? A arquitetura ela também proporciona a maquiagem do ambiente que você... Por exemplo, para entender melhor, você vai em determinado horário, tá tranquilo. Mas você vai em outro horário, o sol pega ali e o cliente, às vezes, não tem essa percepção. Então, é uma maquiada que também a arquitetura pode dar, que pode ser perigoso. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é isso que... Né, que perigoso para quem está comprando, né? Para quem está comprando. Para quem está comprando. E é interessante, porque, assim, esses dias eu tive a oportunidade de verificar um apartamento para uma amiga que está morando fora. E ela disse, Fabiana, vai lá para ver como é que é, né? Eu estou com um corretor, mas eu quero que você dê... E eu acho sensacional, sabe, gente? Essa questão de que você contratar um arquiteto ou você pedir a opinião de um arquiteto para que ele haja em conjunto com o corretor, né? Para que... veja, você vai comprar... no caso, essa colega minha, essa amiga minha, ela tá fora, queria que eu desse um parecer. Legal. Que eu achei, assim, fantástico. Legal. Porque a gente vai lá e diz, olha, você vai querer um imóvel para quê? Você vai querer um imóvel para morar? Ou como você está morando distante, vai se manter um imóvel ali só para aluguel? Entendeu? Então, tudo isso, o arquiteto vai trazer um olhar e vai fazer questionamentos para o cliente, né, para essa minha amiga, para que ela possa pensar se vale a pena investir naquele imóvel. Porque uma coisa é eu chegar e ver um imóvel lá que, olha, você tira tudo, os móveis do proprietário e... tranquilamente, só dá uma pintura e pode alugar, tá tranquilo. Então, a pessoa já fica, já dá uma segurança, sim. Entendeu? Eu acho que fora que a gente também olha a parte, a parte
externa, né? Ver todos os itens, se aquilo ali vai ser... você vai utilizar... Porque tem gente que compra um apartamento pela área comum. Sim. Mas, de repente, eu não ando tanto na área comum. Né? Porque hoje eu vejo muito que o mercado, a gente já está em outro ponto, sim, né? Não, que mas acabou, a ideia é essa, é um bate-papo aqui. Mas eu vejo muita coisa sendo vendida enfatizando a área comum. Entendi. As áreas são menores dos apartamentos, né? Um apartamento de classe média está em torno de 75 metros quadrados, né? Então, são áreas pequenas. Agora, vende muito bem o externo. Mas será que eu vou querer viver nesse externo? Vou precisar, né? Vou precisar. Veja, viu? A gente começou o papo aqui. A coisa já começou a fluir e eu já ia esquecendo de lhe presentear. Não poderia deixar, obviamente, da sua visita aqui, de eu lhe dar um presente, né? Então, deixa eu pegar aqui. Esse presente aqui é para você. Muito obrigada. Abra, por favor, a fita para você tirar. Pra abrir agora. É lógico. Mostrar para o nosso pessoal o que é que você ganhou. Veja aí, por favor. Né? E eu já anotei outras coisas aqui muito bacanas que você falou. Eu quero te perguntar. Um aqui brindado, então, abra aí. Consegui. Foi. Não vou rasgar, embalagem. Lá. Até eu tô curioso para saber o que é que tem aí. Dizem... Olha, vai pegando tudo aí pra gente poder ver. Primeiro, a caneca para você poder estar no seu escritório. Também, tem uma caneta. Uma caneca para você estar no seu escritório tomando sua água, seu café. Vou pedir ao pessoal para poder colocar, por gentileza, uma água para você na sua caneca. Quero uma água, olha. Mostra aqui a caneca pro pessoal. Olha aqui, gente. Você pega, por favor. Tem... um mousepad para você estar trabalhando lá nos seus projetos, lembrando da gente o tempo todo. Uma lixeirinha para você colocar no carro lá embaixo. E o caderno, porque a arquiteta anota, né? Anota tudo. Eu até senti falta aqui, porque eu já trouxe minha agenda ali, mas... Pronto, tá aí o caderno. Fabi, você falou sobre uma coisa que você, corretor, pega o gancho do que ela falou. Uma pessoa... uma amiga dela, o corretor estava vendendo um imóvel, a amiga dela está fora do estado e o corretor, a amiga dela pediu um parecer. Isso acontece muito na área jurídica. Obrigado, viu, amiga? Isso acontece muito na área jurídica, parecer na parte jurídica do imóvel. Olhe como é que as conexões vão acontecendo. O advogado vai olhar a vida... Inclusive, até a gente já teve episódios aqui falando sobre isso. Trouxemos uma advogada do mercado imobiliário falando sobre entender as certidões daquele imóvel, como é que está, a matrícula daquele imóvel, a vida do proprietário, como é que está, se não tem algum problema, porque pode influenciar na venda, se tem alguma ação judicial, alguma coisa. Toda essa informação, que na área jurídica a gente chama de due diligence, ou seja, fazer uma checagem desse imóvel. E você me trouxe agora a questão do parecer do arquiteto. E veja como é que vai influenciar para você, corretor. Se o parecer dela for negativo, a amiga não compra. Isso é. Então, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando a gente, olhe as possibilidades de parceria de negócio, tanto de um lado como do outro, porque isso pode acontecer outras vezes com ela. Isso pode, você enquanto corretor, ter uma parceria com uma arquiteta e essa arquiteta possa trabalhar em conjunto com você, mostrando para o seu cliente as vantagens daquele imóvel, questões como ela falou, né, da área do imóvel, enfim, várias coisas que ela pode agregar como boas possibilidades para o seu cliente olhar para aquele imóvel e encher os olhos. Achei isso fantástico, porque, assim, não costumo ver isso no mercado. Parecer de arquiteto para comprar imóvel. Essa é nova para mim, viu, Fabi? Gostei muito, viu? Muito mesmo. Eu achei interessante também, porque o cliente, quando a gente conhece esse perfil do cliente, né? Do caso dessa minha amiga, a gente já sabe o que é que ela está
procurando e a gente tem essa conversa, né, com o cliente. Você quer um apartamento que você vai tirar o porcelanato todo? Você vai fazer um rebaixamento de gesso? Você vai acrescentar novos pontos, né? Esse prédio é mais antigo, então, mas eu quero um prédio antigo. Teve outra cliente que ela gostava do taco, né, que é mais antigo. Não, mas eu quero. Mas observa a questão, que muitas vezes não passa também, é a questão das instalações, que são instalações antigas, que vão precisar ser modificadas. Perfeito. E isso, um apartamento, de repente, que tem um baixo custo, mas vai ter um alto custo na hora da reforma. Sim, né? sim. Então, é isso que o arquiteto pode agregar na hora dessas informações. E, assim, andar juntamente com o corretor. Sim, sim, sim. E, assim, nesse caso concreto, partiu da cliente. Foi. Mas pode partir do corretor. Pode. Isso é que é legal. Pode. Porque... fale. Só interrompendo. Vai. E o que foi interessante também, que o próprio cliente, ele já chegou para mim e disse bem assim, mas estamos comprando uma casa. Você é arquiteta? Então, né? Então, foi realmente algo bem interessante, né? Essa conversa, um favor, né? Que virou outra coisa, né? E aí a cliente falou bem assim, a moradora disse, a gente vai comprar um outro imóvel e de repente seria interessante criar esse link aí. Corretora, se você não estiver entendendo, anotando o que ela está falando, olhe quantas oportunidades de negócio aconteceram através de um parecer Exatamente. de um arquiteto. Ou seja, uma amiga veio falar com ela sobre o imóvel que o corretor estava vendendo. Beleza. Aí... esse negócio já virou numa possível compra de outro imóvel e também da reforma desse outro imóvel. Quer dizer, se você entender que você pode estar fazendo parceria, conexões, que vão agregar valor para... E outra coisa, a gente não está falando de vender serviço aqui, a gente está falando de agregar valor para todos os envolvidos na operação. Veja, o corretor vai agregar valor no trabalho dele, você enquanto arquiteta e o melhor, o cliente final, tanto quem está comprando como quem está vendendo, vai se beneficiar de informações de qualidade de profissionais, do corretor, do arquiteto, que vão garantir o melhor negócio para todo mundo que está envolvido ali. Exatamente. É o conjunto, né? O conjunto da obra, literalmente. Gostei. É o conjunto da obra. Falando em obra, então vamos puxar um gancho agora, porque nem só de decoração e projetos de sala comercial esta mocinha vive. Ela faz projetos de construção do zero. Então, isso é uma outra coisa que eu queria explorar com você aqui. Fabi, como é esse projeto de construção de zero? Eu estou falando agora aqui de casas em condomínio fechado. E aí, me conta um pouquinho dessa história, como é que você faz, como é que você trabalha nesse nicho? É uma febre, né? Essa questão das pessoas, porque realmente é o conforto, né, da família. Então, grandes condomínios sendo construídos na nossa cidade e aqui vizinho também. Então, é um nicho muito grande que a arquitetura tem. E que não é diferente também de um ambiente comercial, porque a gente tem que ter a conversa com o cliente e saber, porque o primeiro passo para um bom projeto, né? Porque eu trabalho com projetos iniciais, residencial, comercial, seja o que for, é a sinceridade do cliente. Eu preciso que realmente o cliente ele seja muito sincero para passar todas as informações tudo que ele deseja, que ele almeja na casa dele. Porque, às vezes, o cliente ele tem um certo... né, uma certa cautela em falar todas as informações para o arquiteto, com medo que um projeto fique caro, né? Porque essa primeira conversa aí a gente já vai fazer para saber, de repente, qual é a metragem da casa, como é que vai ser, o padrão que ele quer, a questão de acabamento, né? Tudo isso é conversado com o cliente e, às vezes, o cliente faz bem assim, não, se eu
disser que quero muito, de repente o arquiteto vai sair muito caro, né? Tem essa Sim. pegada, infelizmente, mas existe. Então a gente tem que trabalhar com uma psicologia muito boa, né? Para poder destrinchar e fazer um programa de necessidades de tudo aquilo que o cliente precisa realmente. Eu recebo visita, eu não recebo visita, eu quero uma pessoa que vai trabalhar comigo, eu quero um escritório na minha casa, a quantidade de carros, né, garagem, espaço para garagem. Então, tudo tem que ser muito bem acertado, né, com o cliente, para que o projeto se desenvolva com qualidade e para que o produto final ele seja assertivo, né? Perfeito. Aí vamos agora trazer como uma parceria com um arquiteta como você, voltada para o mercado imobiliário entre corretores, parceria entre corretores, como é que isso pode acontecer para projetos de construção do zero? Veja, se você está assistindo a gente aí, você já começa a entender o seguinte: ela falou que o mercado está muito aquecido, principalmente construção de casas, né? Condomínios horizontais. E você vende lote, meu amigo, dentro desses terrenos. Sim. Certo? Se você tiver parceria com um arquiteto, você já começa a vislumbrar possibilidades de que, durante o tratar com esse cliente de uma venda que você está fazendo de um lote, você já tem um profissional que você possa indicar. Você já conecta essas pessoas. Mas a pessoa está comprando um terreno, mas não vai construir agora. Não sei, possa ser que vá. Sim. Ou possa ser que vá construir daqui a 6 meses, 1 ano. Mas veja, durante a sua abordagem, inclusive mostrando outros projetos que o profissional que você está indicando já tenha feito, isso complementa a venda do corretor de imóveis. Assim como ele ter uma parceria, digamos, com um advogado que possa assegurar também aquela transação. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é o prisma de um arquiteto voltado para parcerias com corretores de imóveis. Porque, assim, você não vê isso. Falamos sobre o parecer na compra de um imóvel usado. Estamos falando agora sobre uma parceria durante a venda do terreno, só o terreno dentro do condomínio, onde o cliente vai contratar um arquiteto. O cara que está comprando um lote de 200, 300, R$500 mil, você acha que ele vai construir uma casa sem arquiteto? Não vai. Não. Até porque tem padrão dentro dos condomínios, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente está trazendo aqui são oportunidades em negócio. Sim. Para todos os envolvidos, entendeu, Fabi? E tem muitos construtores agora, né? Há um tempo, quer dizer, que já vem trabalhando em parceria com o arquiteto, já, vamos dizer, produzindo essa casa, elaborando essa casa para venda. Legal. E quando você tem a parceria do arquiteto, ele vai entender, ele vai passar para o projeto o que aquele condomínio, o padrão daquele condomínio, quem costuma morar ali, porque tudo isso a gente também, da mesma forma que um corretor faz uma análise, o arquiteto também faz. Então, se eu sou contratada por um construtor para elaborar um projeto em um condomínio fechado, eu vou dizer, mas você já está em parceria também com o corretor para que ele seja vendido. Legal, ok. Mas e aí, você já procurou saber com o seu corretor quem é que ele vai trazer aqui para morar, para um possível cliente? Sim. Você já fez essa parceria, assim? Não é chegar e construir sem esse link com o corretor. Porque é interessante essa parceria, porque você chama o corretor e diz, olha, estou querendo fazer uma obra aqui, chamei o arquiteto, e aí eu quero... O que está sendo mais vendido? É um apartamento? É uma residência térrea? É uma residência superior? O que é que os seus clientes estão te procurando? Então, já se torna uma construção mais assertiva. Perfeito, entendeu? Perfeito. Você já vai... aquele determinado condomínio, o público ali, alvo, é para famílias com, 2 filhos...
Entendeu? Então, isso tudo, eu acredito que seja um bom casamento, né? Esse trio, construtor, arquiteto e corretor. Sem dúvida. É tão bom o que você está falando que eu, sinceramente, se eu fosse corretor de imóveis, especialista em mercado de médio alto padrão, eu tentaria marcar inúmeras conversas com você para pegar essa visão do lado da arquitetura. Porque ele vai usar muitos argumentos de vendas para esse cliente. Exato. Então, na verdade, o conhecimento que ele não tem... Porque, vamos lá, o corretor vai ter o conhecimento da tabela de preço, da região, é a obrigação dele. Mas esse conhecimento do lado do arquiteto ele não vai ter. Ou, se ele for esforçado, buscar essa informação, mas vai ser mais difícil dele encontrar. Sim. Então, se ele... Pô, vamos almoçar, tomar um café... E aí ele começa a buscar essas informações de você. Eu faria isso. Deixa eu entender como é que é. Não, isso aqui, Gabriel, faz sentido por conta disso, disso, disso. Tudo isso é argumento de venda do outro lado, que você vai usar no seu processo comercial. E ela vai passar isso para você. Ao passo que isso também se reverte para você. E aí, corretor, corretora, isso volta para você em que sentido? A partir do momento que esse cliente dele, que fez a compra lá, começa a sinalizar que não, eu quero construir tudo e tal, rapaz, eu tenho uma pessoa boa para poder te indicar. Exatamente. E aí é um mercado, é uma troca. Sim. Né? A gente fala muito, vê muito sobre o mercado de aquisição e construção, financiamento da Caixa Econômica, né? De financiamento para comprar terreno e financiar a obra também. Né? E aí vem outro ponto aqui também que eu quero já adentrar. Todo esse mercado, por exemplo, de aquisição, construção, documentação, como é que funciona e tal, provavelmente você deve dominar com a mão nas costas. E o corretor muitas vezes não sabe. Não sabe. E aí, se a gente for montar uma esteira, o momento que o cliente procura o corretor para poder comprar o lote, é o momento inicial da jornada. Mas esse cliente vai percorrer várias etapas. E você sabendo, você o corretor falando, você sabendo lá no início o que é que ele vai passar, do que é que ele vai precisar, é fundamental para que você possa fazer uma venda de qualidade. E muito dessas informações passa pelo arquiteto. Exatamente isso, né? É um conjunto, realmente, né? Para que a coisa flua, as informações, elas são imprescindíveis, né? Não dá para fazer... quer dizer, até pode ser feito de uma forma solitária, mas aí você vai ser mais penalizado, né? Vai ser mais desgastante. E quando você tem um volume de vendas, né, grande, então toda ajuda é bem-vinda, né? A gente teve a participação aqui no episódio com o Paulo Lavigne e ele deu muita dica sobre o pessoal que quer trabalhar com médio e alto padrão. E se a gente está falando de lote em condomínio fechado, a gente está falando desse público, médio e alto padrão. Sim. Né? Mas até alto padrão. E aí, a partir do momento que o corretor quer se especializar nisso, pega a dica. Ele tem esse conhecimento, se eu posso dizer, um conhecimento arquitetônico, não sei se está correto falar isso, mas um conhecimento sobre arquitetura, Sim. vai fazer muita diferença para ele. Muito, porque, na verdade, esse perfil de cliente, o dinheiro para comprar o lote, ele já tem. Sim. Então, comprar naquele condomínio ou no outro, para ele, digamos assim, não é irrelevante. Não faz diferença, porque a conta que ele está fazendo não é uma conta financeira. A conta que ele está fazendo é o que você falou agora há pouco, que é qual é a proposta daquele condomínio? O que é que tem ali? Então, essa venda é uma venda muito mais consultiva do que uma venda técnica sobre metragem de terreno, valor, tal. E como é que você faz essa venda consultiva? A gente tem que pensar, trazendo isso para um corretor, como é que ele pode fazer essa venda consultiva? Pegando na emoção, entendendo o que vai fazer, o que vai motivar aquele cliente a comprar um imóvel ali. E eu não vejo outro aspecto que não seja o aspecto do cliente se idealizar morando ali, naquele condomínio, naquela futura casa dele. Sim. E outra coisa, aí minha cabeça explode aqui, viu, Fabi? Porque eu começo a pensar o seguinte, imagine você pegar algumas referências de projetos Sim. que já foram feitos, para você entender a concepção do projeto, por que foi feito daquela forma. Inclusive, quando você estiver conversando com o cliente, você até já está familiarizado com aquilo. Você tem muita informação para poder contribuir com esse público e fechar grandes parcerias com esse mercado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Com certeza, com certeza. Outro ponto assim, que eu queria salientar é que é a questão do aluguel também de imóveis, né? Onde a pessoa
pode chamar o arquiteto para dar aquela maquiada, né? Mas num sentido positivo, né? Justamente quais são os clientes que estão procurando esse tipo de apartamento. Então, eu tive uma passagem aí na minha vida que eu, em Oslo, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa, né? Que ela era corretora lá na cidade de Oslo e ela arrumava as casas, os apartamentos. Legal. Então, eu conheci a irmã dela e eu tive essa oportunidade. Aí ela dizia, Fabiana, vamos comprar velas, vamos comprar biscoitos, vamos comprar mantas, porque a maioria dos apartamentos lá são semi-mobiliados, vamos dizer assim. Certo. Então, a gente ia lá, plantava até na jardineira externa, a gente plantava flor. Certo. Entendeu? Colocava velas, aromatizante, entendeu? E fazia uma tarde de visita, que a gente vê em alguns canais, a gente vê isso. Legal. Né? E eu não vejo essa experiência aqui em Aracaju, pelo menos eu não tenho conhecimento. Também de repente até ocorra, mas eu não tenho. E eu achava isso assim sensacional, porque até a cama do cachorro eles colocavam, entendeu? Para que a pessoa se sentisse bem aconchegante. Eu já fui em alguns outros apartamentos para ver o aluguel. E às vezes está com a mobília do antigo dono, né? Assim, ele está meio que de mudança, a coisa não está organizada. E você cria um pânico daquilo. Eu quero sair daqui, porque eu não estou conseguindo me ver. Porque eu estou vendo a mobília dos outros aqui. Entendi. Né? E essa maquiagem que era feita lá era justamente para tentar agradar Legal. Eu achei isso também, que é um outro ponto que também pode ser trabalhado. Legal. Agora, eu também desconheço, né? Não vejo as pessoas operando aqui dessa forma, mas fiquei com uma dúvida em relação a isso, se essa lá era feito para imóveis que tinham dificuldade de serem alugados, porque eu entendo que existe uma lei da oferta e da demanda. Sim. Se aquele imóvel ele tem uma rotatividade alta, ou seja, botou, alugou, a imobiliária ela não vai se esforçar. Não vai querer esse... Ela não precisa, na verdade, porque o imóvel vai ser alugado de qualquer jeito. Vai ser alugado. Quando você me falou isso, eu comecei a pensar, mas será que era feito isso, essa, entre aspas, maquiagem para imóveis que tem uma dificuldade maior de ser alugados? Porque aí eu achei, sim, fantástico. Tem tanto tempo que não aluga. Sim. De repente, esse tipo de trabalho pode fazer com que eles aluguem mais rápido. Entendeu? Possa ser, eu realmente não sei detalhes a respeito, mas eram imóveis que eram realmente no centro de Oslo, né? Bem localizados, a não ser que tenha algum problema de condomínio, alguma coisa que eu não consegui enxergar naquele momento. Entendi. Entendeu? Mas era como se fosse um praxe para eles. O dia de visitação era oferecer esse ambiente mais acolhedor, onde que as pessoas conseguissem se sentir em casa. Legal. Né? Aqui, e realmente a gente tinha esse feedback. Legal. Porque era por hora, né? Então, um chegava e dizia... Sabe? Porque eles gostam muito da luz amarela, né? Uhum. Então, as velas, tudo. E a pessoa... Eu consigo me ver aqui dentro morando. Legal. Bacana. Né? Então, bacana. Da mesma forma que o arquiteto, ele vai até as lojas e monta o ambiente para o cliente, faz né? lá o faz showroom, essa parceria, né? Com as lojas, e a gente monta tudo para o cliente, quando chega do trabalho, ver toda a decoração. Eu acho que isso também é interessante para o corretor, não sei até que ponto possa valer a pena, Sim. mas... era positivo lá. Legal. Vejo possibilidades no nosso adequando isso, né? Sim, a nossa realidade. A nossa realidade. Acho que faz muito sentido para imóveis que estão assim na prateleira há muito tempo, que não foram alugados. Sim. E de repente você trabalhar isso de uma maneira diferente. Mas assim, achei bastante interessante. É só uma experiência que eu tive. Legal, muito bom. E a ideia é essa, compartilhar experiências com o nosso público. Verdade. Voltando sobre a questão da construção, quero falar agora sobre equipes de construção. Porque, veja, legal, vou fazer parceria com corretor, arquiteto, o cara comprou o terreno, vai financiar a aquisição, construção e tal, projeto.
beleza. E a execução desse projeto, Fabi? Porque assim, a gente passou por algumas situações aí no nosso projeto e não por culpa sua, mas a gente sabe que é uma grande dor a gente encontrar profissionais qualificados e aí, às vezes o cliente pode passar por um processo de tipo, poxa, o projeto foi concebido de uma maneira maravilhosa, no desenho tá tudo lindo e tal, mas na hora que ele começar a executar essa obra, ele começa a ter problema, dor de cabeça com profissionais, né? Atraso, isso, aquilo, outro. Como é que você trabalha em relação a isso? Faz o projeto, tem uma equipe destinada, deixa o cliente à vontade para fazer com a equipe dele? Traga um pouco da sua experiência nesse aspecto. Então, é tudo dessa conversa preliminar que a gente tem com o cliente. Então, é a pergunta-chave: você tem pedreiro? Você tem construtor? Você tem pintor? Como é que você vai querer fazer a sua obra? Porque eu preciso primeiro ouvir para saber o que é que o cliente me traz. Eu já tenho, porque tem gente, eu já tenho um pedreiro de muito tempo que trabalha comigo. E aí a gente vai querendo saber, né? Agora, o currículo desse pedreiro, né? O que foi que ele fez para você. Mas é importante a gente colocar os pontos na mesa e passar para o cliente o que pode acontecer. Caso ele vá optar por uma construtora, que hoje temos muitas pequenas construtoras, que pode ser um grande perigo também a contratação, porque eu já vi algumas pequenas construtoras pegarem o dinheiro do cliente e, de repente, sumir. Então, é aquela questão do boca a boca, faz a diferença, a gente saber se o construtor ele tem realmente ele tem essa credibilidade que ele vende. Então, a gente tem que perguntar. E isso eu passo para o cliente. Veja só, foi o caso, né, do Supremo lá, que temos vários colaboradores. Eu tenho o pintor, eu tenho o eletricista, eu tenho o gesseiro. Mas eles se comunicam. Então, para a sua obra andar tranquilamente, o que é mais importante, precisa de um maestro, né? E para você não ser esse maestro, porque muita gente tem muita dor de cabeça e já vem com, sabe, um repertório antigo de tanta dor de cabeça que já passou, que já vem até assustado, o cliente já vem assustado, certo, né? Então, a gente tem que colocar esses pontos para ele. Então, vamos contratar um construtor, porque esse construtor é que vai orquestrar tudo, né? Então, sua obra vai sair muito mais tranquila, porque por exemplo, se o eletricista não conversa com o gesseiro... Ela está dando risada porque teve problema, né? Vai. Se o eletricista não conversa com o gesseiro, ou se o gesseiro não conversa com o eletricista, na hora que o eletricista for cortar os pontos lá, for cortar o seu gesso para colocar suas luminárias, vai ser problema, porque o trabalho do gesseiro pode ser que seja perdido, entendeu? Então, o que eu passo para os meus clientes, que eu tenho uma equipe que eu trabalho, né? Que eu já... trabalhei em outros momentos e que eu acho muito mais confortável. Tem um custo? Isso tem. Mas qual é o custo da sua tranquilidade? Né? De você estar ali pagando para alguém que está administrando a sua obra, porque não é todo mundo que tem tempo, não é todo mundo que tem o conhecimento necessário para que isso aconteça. Então, é interessante realmente uma construtora para que faça, pode ser pequena, tanto a depender da sua obra, você verificar o porte da construtora para que isso aconteça, e é dessa forma que eu estou procurando trabalhar. Você tocou em um ponto muito legal aí, foi o seguinte, olha, se quiser mais água, viu? Não, tem ainda. Você tocou num ponto que você falou assim, você tem que ter muito cuidado para que você não seja o maestro da sua obra. E, no meu ponto de vista, é aí que é o calcanhar de Aquiles da coisa. Porque, veja,
O projeto, para ele ser executado, ainda que você conheça profissional A, B ou C, você precisa fazer com que essa equipe interaja, porque um vai depender do serviço do outro. Com certeza. Vai começar, beleza. Primeiro vem um cara que vai fazer tal coisa, depois vem um outro que vai fazer o gesso, isso, aquilo outro, depois o outro que vai fazer a iluminação, depois o outro que vai pintar, enfim. E aí, as coisas começam, digamos assim, a dar errado. E você tá no meio disso tudo, porque, veja, você tá financiando o projeto, eu tô falando do dono, né? E você, enquanto corretor, precisa entender isso, né? O cara começa a ter estresse, ele começa a perder o tempo dele em outras, assim, deixando de fazer outras coisas para estar gerenciando aquilo lá. E existe essa figura, tem que existir, porque senão a coisa não vai andar. Então, quando você fala em trazer uma empresa de construção, ainda que esse custo seja mais elevado, e é natural que seja, porque é uma empresa, mas eu acredito, Fabi, que se você botar na ponta do lápis, não só na ponta do lápis, mas se você colocar a carga emocional e outras coisas que é envolvido durante uma obra, eu acredito que é mais barato você contratar uma empresa. Sempre. Então, para que um projeto não vire aquela coisa que seria, digamos assim, uma coisa boa, né? Você está fazendo ninguém entra num projeto para poder fazer querendo ficar triste no final da história. Mas eu vejo inúmeros casos do cara, quando termina, ele não aguenta mais. É verdade. Primeiro, às vezes o orçamento sai muito, né? Do previsto. Sai. A equipe que está trabalhando, o cara um dia não vem, aí já atrasa o trabalho do outro. E é você, quando você está lidando com profissionais, digamos, autônomos, é você que tem que ficar ligando, é você que tem que estar falando, é você que tem que estar gerenciando. Aí um que faltou, o outro chega e diz assim, não, agora ele vai fazer agora o serviço dele, então amanhã eu já tinha uma outra coisa marcada, só vou na próxima semana agora. Exatamente. E aí a obra vai se estendendo, né? Se estendendo. Não, é realmente isso que acontece. E a nossa cultura é de que tudo se resolve na obra. A gente é um ponto que é muito importante, né? Para os arquitetos, é uma boa elaboração de projeto, de detalhamento. A gente vê muita... Você mostrou uma imagem aqui, né? É apenas um 3D. Mas essa imagem, ela vem com uma série de especificações de um projeto executivo arquitetônico, entendeu? Então, como eu tenho, né, a pós em BIM, que é justamente o gerenciamento das etapas de chamar e você chamar todos aqueles colaboradores para que o seu projeto ele case com o projeto hidráulico, elétrico, com todos os projetos complementares, é fundamental, entendeu? Para que esse casamento ocorra, para que a gente, eu como arquiteta, possa apresentar ao engenheiro que fez os complementares, todos os projetos, para depois vir a equipe e dizer, olha, temos um projeto que está completo, porque muito dessa dor de cabeça na obra são projetos que não têm especificações e detalhamento suficiente. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso as pessoas estão com preguiça dos processos, né? Ou então está tudo muito banalizado. As pessoas acham que, assim, né, computador, faça esse projeto para mim. E não precisa de um tempo para elaborar um projeto, né? Um tempo depois para que você converse com o engenheiro, para que haja esse casamento, para que as instalações elas não briguem, né? Entendeu? Então, eu acho que um projeto bem elaborado, eu acho não, eu tenho certeza, que um projeto bem elaborado, bem detalhado, conversado, ele vai ter um resultado muito melhor na obra, né? Às vezes o cliente também não entende e a gente precisa passar essas informações para o cliente. Perfeito. Para você que estava naquela coisa aqui nos bastidores que vocês aí não vão ter, não, eu tô nervosa, não sei o quê, o pessoal do marketing aqui já avisou que a gente já tem 50 minutos aqui conversando, ó. Então, né? Passa. A gente tá caminhando pro final, mas eu queria trazer mais 2 pontos aqui antes da gente finalizar. Primeiro, queria que você quebrasse um pouco do mito existe esse mito, talvez, eu acho, que pelo glamour da profissão do arquiteto. Sabe como é que eu enxergo isso também?
quando a gente fala sobre vinho, né? Às vezes as pessoas não bebem, não entram nesse mundo porque acha que é caríssimo. Tem garrafas de vinho caríssimas, mas tem garrafas de vinho mais acessíveis e são tão boas quanto. Sim. Eu me arrisco até a dizer que o vinho depende muito da companhia. Já tive oportunidades de beber o mesmo vinho em situações diferentes, parece que tem outro sabor, certo? Acontece. Então não é somente o preço que você está pagando no rótulo. Vindo para a arquitetura, eu acho que existe, e eu acho que os próprios profissionais, a maioria, eles fazem questão desse glamour. Não sei se é isso, você vai concordar comigo, mas existe aquela coisa de que é caro. Não sei se é porque o profissional se vende dessa forma, porque no meu projeto, o percentual referente a tudo que a gente fez, a relação investimento-retorno, foi assim, infinitamente maior. Tipo, a gente investiu num projeto bem menos, assim, se você for pegar dos 100% do custo da obra, a parte do arquiteto, assim, ficou assim, bem acessível, frente ao resultado que a gente teve. Sim. Então, eu queria que você desconstruísse um pouco essa questão de ser caro investir no arquiteto e o porquê que a gente tem isso no mercado. Realmente, por que a gente tem isso no mercado é algo que... de repente, eu acredito que eu escuto, eu vou para o que eu escuto, né? Ah, você vai me levar numa loja cara. Ah, você vai me levar, tipo assim, existem as boutiques, né? Sim. Existem as boutiques, existem os lojões. Sim. Então, assim, arquiteto gosta de andar na boutique, né? Então, mas eu acredito que isso tudo é desmistificado quando você contrata um arquiteto que realmente verifica preço, verifica a questão de acabamento, porque isso precisa ser muito bem conversado antes com o cliente. Entendeu? Porque não adianta o cliente estar pensando em em uma casa num nível de padrão muito alto, muito elevado, e querer acabamentos mais em conta. Porque isso não existe, né? Não existe, né? Mas cabe ao arquiteto ele utilizar o dinheiro do cliente, eu quero gastar X, com sabedoria. Que em algo... Não, então vamos... O que eu não acho justo é o seguinte: fachada. Vamos trabalhar uma boa fachada com o interior pobre. Interior pobre que eu diga assim, que não traga o conforto que você está querendo na sua residência ou no seu ambiente comercial. Não é justo você dar para aquele que passa uma bela visão, sendo que o seu conforto foi prejudicado. Então, é realmente você conversar, ser sincero com o seu arquiteto, procurar alguém que realmente te ouça, né? Porque não adianta conversas de zap, assim, eu quero... Muitos clientes às vezes vêm, você tem uma proposta para me passar? Eu digo, não, peraí, vem aqui no escritório, ou eu vou até a sua casa, entendeu? Para que a gente converse melhor, para saber o que é que você está querendo, o que é que você quer desse dinheiro, você quer colocar na sua obra, né? Porque existem casos de reforma, casos de construção inicial. Então, tudo isso vai de uma boa conversa, né, com o arquiteto e da sinceridade do relacionamento do cliente com o arquiteto. Eu acredito que é isso. E essa questão aí de que o arquiteto é mais caro, não é, porque tem gente que paga num sofá valores, né, exorbitantes. Eu acho que a gente vive uma cultura, Fabi, Brasil isso, tá? De não valorizar a mão de obra. Sim. Em todas elas. Certo? A mão de obra de um eletricista, de um pedreiro, de um pintor, de um arquiteto, de um advogado. A pessoa é mais quando ela está assim, nas últimas precisando, que não tem jeito, aí ela vai. Porque um projeto de arquitetura é um projeto que, teoricamente, a pessoa não está precisando, que é um caso de vida ou morte, não é isso. Ela é uma pessoa que, tipo assim, poxa, eu quero um conforto, como você falou. Né? Eu quero montar um ambiente legal. E aí, muitas pessoas não dão valor a esse tipo de coisa. E aí, eu já digo assim o seguinte: não é caro. E, na verdade, é caro você não contratar.
Porque a partir do momento que você não contrata, você vai fazer as coisas do seu jeito. Bom, das duas, uma. Ou do jeito do pedreiro, ou né? do jeito do pedreiro. Das duas, uma. Ou você é muito talentoso, e aí tem gente que é, né? Mas a maioria eu acredito que não seja. E aí, meu amigo, você vai ter um Frankenstein no final, né? Porque o que cabe numa revista, numa imagem, que hoje não é mais revista, né? Porque antigamente, eu sou da época que os clientes chegavam com as revistas. Não diga isso. Mas hoje em dia, eles chegam com, né, as imagens do Google toda. E, enfim, você tem que adequar a realidade do cliente. Não adianta você chegar com uma imagem bonita se você não vai conseguir adequar a realidade do cliente. E você tem que ter bastante jogo de cintura para passar essa informação para o cliente, né? Porque, afinal de contas, a arquitetura, muita coisa é possível. Para a gente poder chegar ao fim do nosso programa, eu quero trazer aqui um ponto que, assim, foi muito positivo no nosso projeto, que foi a sua capacidade em me escutar, em relação a buscar alternativas para o projeto, em relação, tô falando da parte de decoração agora. Sim. E aí, Fabiana usou muita coisa de internet, isso foi bacana, porque assim, como você falou aqui sobre boutiques e tal, sim, não é que ela não vai indicar, ela vai indicar. Você quer isso aqui? Tem. Mas tem outras opções tão boas quanto. E aí ela vai pesquisar, traz a referência e diz, ó, isso aqui substitui. Isso aqui você pode usar. Então, no nosso projeto aconteceu muito isso, né? Então, assim, eu achei isso muito legal porque, de fato, eu conheço arquitetos que ficam presos num sistema de loja. E aí o cliente fica naquela, ele é comissionado por isso e tal. Há uma certa, digamos, discussão sobre isso, que eu não quero entrar nesse ponto. Mas a flexibilidade que você trouxe para o projeto teve coisas que a gente comprou, sim, em lojas da cidade. Sim, sim. E teve outras coisas que você disse, ó, isso aqui dá pra gente fazer de uma outra forma. Então, assim, além de toda a concepção do projeto, do acompanhamento da obra e de tudo que foi feito, eu achei essa versatilidade da gente poder trabalhar em situações diferentes, com propostas na internet que foram infinitamente mais baratas. Em conta. Eu achei fantástico. E não mudou o projeto. Mas é essa sensibilidade que o arquiteto consegue, né? Fabiana, não estou conseguindo tal cortina, tal poltrona. Peraí que vamos dar um jeito, entendeu? Então, a gente coloca em evidência uma coisa mais cara e o que for mais em conta, a gente já deixa mais num canto, mas que o conjunto da obra que vai elevar o padrão de toda a ambientação, né? Porque não é só um vaso, não é só uma poltrona, mas é o conjunto e é o conforto que esse ambiente te traz. Pois é. Fabi, infelizmente a gente passou do tempo, passou de 1 hora já esse episódio, não é isso aí, Marcos? Então, assim, antes de eu te agradecer, quero que essa câmera aqui tá para você mandar um recado aí para quem tem a sua admiração, o seu carinho, o respeito, as pessoas que você queira agradecer, fique à vontade para que a gente mandar a sua mensagem, para que a gente possa encerrar esse programa. Eu quero agradecer a você, né, primeiramente, né, por essa possibilidade, porque eu trago um pouco da minha experiência profissional. Não adianta, cada um tem a sua experiência, né, mas eu tenho uma bagagem, graças a Deus, boa, né, com uma diversidade de projetos, e eu trouxe um pouco da minha experiência hoje aqui. E é isso, né? Eu só tenho a agradecer e parabéns também pela sala que ficou... Modéstia à parte. Ficou bem confortável. Eu estou, né, esperando o momento de já utilizar, né? Legal. Fabi, eu que agradeço a sua presença aqui. Falei a você que, olha, você vai lá no programa porque eu não tenho dúvida nenhuma. Não tinha e aqui só se concretizou. Que você tinha muita informação de qualidade para poder passar para as pessoas. A gente falou sobre muita coisa aqui. A gente falou sobre construção de projeto do zero. A gente falou sobre
decoração, a gente falou sobre parceria com o corretor, parecer de arquiteto, tem muita informação. Inclusive, tem muito corte aí para o marketing trabalhar e levar essa informação de qualidade para você que nos acompanha aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo projeto que você fez pra gente. Obrigada. Ficou fantástico. Não tenho dúvida nenhuma de que a equipe que lá vai estar vai desempenhar o papel deles da melhor forma possível. Obrigado. E assim, foi uma honra, um prazer recebê-la aqui, tá bom? Obrigada a você. Para você que acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Estamos crescendo cada vez mais no nosso canal do YouTube. Então, clica lá, marca o sininho para toda vez que a gente tiver um episódio de altíssimo nível como esse, você possa também ser notificado em primeira mão, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.